Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à 111ª reunião ordinária do Comitê Municipal de Mudanças do Clima e Ecoeconomia de São Paulo. Hoje o nosso secretário Renato Nalini não conseguirá participar, estou aqui representando a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, junto com o André Previato, nosso coordenador, e a Ludmila, que coordena o Comitê de Mudanças do Clima e Ecoeconomia. Precisamos começar, está gravando já, né? Então, essa reunião está sendo gravada e transmitida no canal do YouTube da Secretaria. Queria lembrá-los que o registro de presença agora é realizado por meio de formulário que está disponibilizado no chat, no grupo de WhatsApp e no convite da reunião. É importante que vocês preencham isso, porque a gente só vai computar a presença para quem preencher esse formulário. Então, por favor, preencham. Queria aprovar a ata da 110ª reunião, enviada no convite da reunião. Alguém tem algo a comentar? Podemos considerá-la aprovada. E a ordem do dia hoje é a virada ODS 2024, que o Alessandro Bender vai apresentar. O Ale é da Secretaria Municipal de Relações Internacionais. E o projeto da Rede Asta, experiência da instituição com reaproveitamento de resíduos têxteis, geração de renda e produção local. Quem vai apresentar é a Miriam Lima. Nesse momento, passo a palavra para a Ludmila, para que ela possa apresentar algumas coisas para vocês, antes de darmos início à ordem do dia. Bom dia a todos. Antes da gente iniciar as apresentações do Alessandro e Miriam, já queria agradecer a participação dos dois por terem aceitado aqui o convite. E a gente vai dar alguns informes aqui internos da Secretaria e outras atividades da Prefeitura que têm acontecido desde a nossa última reunião. Bom, no começo do mês, no dia 8 de abril, a gente iniciou o nosso ciclo de reporte de dados do Plano de Ação Climática de São Paulo. A gente enviou um processo SEI individualmente para cada secretaria, com um formulário específico de cada ação, de responsabilidade de cada uma das secretarias. E a gente deu um prazo de 15 dias até o dia 22, no caso, essa segunda-feira. A gente teve o retorno da maioria das secretarias que integram o Plano Clima. Ainda estão faltando algumas, em mais ou menos umas 3, e a gente está fazendo a cobrança desses dados, assim como compilando e analisando os dados que a gente recebeu. Então, para os participantes aqui, membros do grupo, que estão envolvidos também no reporte do Plano Clima, a gente reitera esse prazo e também a gente fica à disposição para dúvidas eventuais que vocês tiverem. Podem me chamar, podem chamar também a Isabel. A gente fez a reunião com alguns de vocês que estão aqui, o Fábio também. A gente fica à disposição de vocês nesse sentido. A gente também mandou o formulário este ano, foi uma nova atividade, para algumas outras secretarias que ainda não integram oficialmente o Plano Clima, mas que eles são responsáveis pela disponibilidade de certos dados que a gente precisa para o monitoramento de algumas ações. Então, a gente intitulou essas secretarias como secretarias de apoio, e a gente também enviou esses formulários para elas, e a gente também está aguardando o retorno. Algumas já retornaram para a gente está esperando de algumas, como, por exemplo, a Secretaria de Abastecimento e Segurança Alimentar, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, que são secretarias importantes para fornecer dados para o Plano de Ação Climática. E aí, outra coisa que a gente gostaria de informar é que também, no começo do mês, dia 10 de abril, saiu um decreto, o decreto 33.336, que oficializa o sistema, o SMAI, né, que é o Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Estratégico, como o sistema oficial de monitoramento de programa de metas. E por que isso é algo importante, né, tanto para nós quanto para a Prefeitura em si? A ideia é que o SMAI comece a ser o sistema operacional oficial, tanto do programa de meta, como de outros planos setoriais da cidade, incluindo o Plano Clima. Então, aqui, nós, da Seclima, a gente já está constituindo um grupo de trabalho para fazer o teste desse ambiente, da homologação, né, desse ambiente que vai integrar os outros planos setoriais, e a gente já está fazendo o teste de incluir o plano de ação climática lá nos próximos anos de reporte, né, nos próximos ciclos de reporte,
o reporte ser feito por meio desse sistema. Isso também vai permitir uma integração, né, com os outros planos, porque algumas ações do Plano Clima, assim como o programa de metas e os outros planos que vão ser inseridos, tem muita similaridade entre algumas metas, o que vai permitir tanto nós, né, como responsáveis pelo monitoramento, como vocês terem uma visão mais transversal e também de incluir esses dados num único lugar. Outra coisa que a gente também queria informar e avisar vocês que a gente achou interessante foi que nesse mês também saiu no Diário Oficial a resolução CADES número 265, que é uma ação, uma resolução que faz referência a uma ação do Plano de Ação Climática, que é a Ação 27, que está sob responsabilidade da Secretaria do Verde. A Ação 27 diz sobre incluir a análise de vulnerabilidade climática e estratégias de mitigações das emissões de gases de efeito estufa e adaptação aos impactos da mudança do clima nos empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental ou estudo de impacto de vizinhança. Então, essa resolução saiu essa semana, na verdade, esse mês, no Diário Oficial, que é um marco importante para o Plano de Ação Climática. A gente parabeniza a Secretaria do Verde e ficamos entusiasmados com essa notícia e também que sirva de estímulo para as outras secretarias para a implementação das ações sobre responsabilidade de vocês no nosso Plano de Ação Climática. Só repetindo, a Regina pediu para repetir o número do decreto do SMAI, é o número 33.336, de 10 de abril. Certo. Bom, e a última coisa que a gente tem para falar é que nós aqui, equipe da Seclima, estamos em processo de realizar a elaboração de um relatório sobre esse comitê. O objetivo do relatório é identificar algumas lacunas que a gente tem tido, né? Pautas que não são coerentes com a política de mudança do clima, o que falta ser abordado aqui ainda dentro desse comitê, com o objetivo de implementação dessa política, novas oportunidades e também com o objetivo de tornar esse ambiente mais efetivo, que a gente tenha mais resultados. Então, para isso, a gente está fazendo da nossa parte um mapeamento inicial sobre esses tópicos e também a gente gostaria de consultar vocês. A gente vai enviar aqui no chat um formulário para permitir que vocês realizem a opinião e a sugestão de vocês sobre esses tópicos que eu mencionei. Fiquem à vontade também se quiserem usar o ambiente daqui para isso, mas como eu acredito que às vezes, né, talvez nem todo mundo fique à vontade para isso, a gente fez um formulário para inserir essas opiniões e sugestões de vocês. E aí, em breve, a gente manda aqui no chat e também vai disponibilizar no grupo do WhatsApp para vocês. Se for preciso, a gente pode deixar esse formulário aberto também, assim, de maneira contínua, né, para quando for necessário e vocês acharem que tem alguma sugestão a fazer, para inserir nesse formulário. Da minha parte é isso, e agora eu passo a palavra para o nosso coordenador, André. Bom dia a todos, agradecer a presença de quem veio, de quem está participando da reunião. Vou fazer um breve comentário sobre uma atividade que eu representei a Secretaria na semana passada. Foi realizado o Fórum Urban Shift de Cidades Latino-Americanas. Foi financiado pela Rede C40 de Cidades e a Secretaria, assim como outras secretarias da Prefeitura de São Paulo, Verde Meio Ambiente, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Relações Internacionais, Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho, estiveram lá com o custo da viagem e hotel pago pela Rede C40. Foi realizado em Belém, com outras cidades latino-americanas, né, para discutir mudanças climáticas, a adaptação e a mitigação nas cidades. O foco principal dos 2 primeiros dias, que foram realizados na terça e na quarta-feira, nos dias 16 e 17, foi financiamento para as mudanças climáticas, e a Prefeitura de São Paulo apresentou, através da Secretaria do Verde, representado pela Tamires, e pela Secretaria da Fazenda, pelo Vinícius Macário, um projeto para financiamento relacionado à desapropriação das áreas que foram declaradas de utilidade pública. Aquela questão das
dos 10% do território da cidade, que foi declarado de utilidade pública para desapropriação, e estabelecimento de áreas de proteção e preservação de remanescentes da Mata Atlântica na cidade. Então, é um projeto bastante interessante, como é um projeto novo, a gente entendeu que havia prioridade para a apresentação dele a possíveis financiadores, né? Tendo em vista que outros projetos que estão em andamento aqui já foram bastante divulgados pela Prefeitura. E no dia 18 e 19, participamos da Academia de Cidades, então foram 3 academias paralelas ocorrendo ao mesmo tempo, uma sobre estratégias de economia circular para o desenvolvimento sustentável, a outra foi relacionada ao acesso a financiamento climático urbano, e por fim, a que eu participei foi de gestão de crescimento urbano na América Latina. A gente teve apresentações muito qualificadas, tivemos a presença do Pablo Lazo, que é diretor de desenvolvimento urbano do WRI, e também a Ana Cláudia Rosbach, que é diretora da América Latina e Caribe do Lincoln Institute of Land Policy, e a Ana Cláudia, a gente teve o prazer de conhecê-la também na COP, porque ela é uma das principais cotadas para ser a CEO, né, a diretora-chefe da ONU Habitat, que é o principal órgão da ONU para assentamentos urbanos. Então, esse é um breve relato dessa nossa atividade. E então, vamos passar para as apresentações de hoje. A gente vai ter a apresentação da virada ODS pelo Alessandro. Como é de conhecimento de boa parte de vocês, né, a virada ODS e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, incluindo o Plano de Ação para o Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, está a cargo da Secretaria Municipal de Relações Internacionais, que realiza anualmente a virada ODS. E essa virada tem o objetivo de conscientização e engajamento cívico rumo a esses objetivos para 2030. Então, a gente achou bastante importante chamar a RI para fazer essa apresentação, para gerar engajamento e participação de todos que participam desse fórum, né, desse comitê, e também para que vocês possam trazer as suas considerações, enfim, poderem estar mais integrados a esse evento tão importante da cidade de São Paulo. E também teremos a Miriam Leite, da Rede Astra, como já foi apresentado pela Ludmila, que ela vai apresentar melhor, mas essa rede trata a questão dos resíduos sólidos, né, tem sido uma pauta muito discutida, questionada e muito relevante, tanto para a adaptação da cidade, como para a redução das emissões da cidade, né? Resíduos que respondem por aproximadamente 9% das nossas emissões. Temos muitas ações no Plano de Ação Climática com relação à redução de resíduos, e uma delas é reduzir, por exemplo, 50% da destinação de recicláveis aos aterros. Então, deixar que esses recicláveis vão para o aterro, que tem um custo milionário para a prefeitura, né, além de todos os ambientais que não são quantificados, e passem a ter um tratamento melhor. E, nesse sentido, a Rede Asta trabalha bastante com experiências de reaproveitamento, principalmente de resíduos têxteis, inclusive com uma participação comunitária, fortalecimento comunitário bastante interessante, e por isso é o nosso convite para vir. Então, agora, passo a palavra para o Alessandro e depois a gente tem a apresentação da Miriam. Ale, só para você saber, aqui esse comitê ele é formado por secretarias municipais, pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado e por diversas entidades da sociedade civil, universidades, Fiesp, CREA, ABIN, enfim. Então, só para você saber que é um comitê misto. Maravilha. Vocês me ouvem bem? Tudo Sim. bem? Conseguem me ouvir? Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer. Eu sou Alessandro Pender, eu sou coordenador da virada ODS desde agosto, setembro do ano passado. Logo depois da última edição, eu assumi aqui esse projeto. E eu queria fazer uma breve contextualização para quem não me conhece. Então,
Eu acho que a ideia é assim, se você ainda não me conhece, está na hora de me conhecer, porque eu estou louco de vontade de fazer parceria com você. É isso, tá? Porque a gente está fazendo um trabalho super cooperado, né? E vocês vão entender um pouco dentro da história, do histórico, né? Da virada ODS. A virada ODS surgiu em 2022, ela acontece de uma maneira descentralizada, né? Ela acontece em vários lugares pela cidade de São Paulo, né? E ela tem um trabalho expressivo, foi muito interessante, a gente chamou o Ban Ki-moon para poder fazer palestra, falar com o pessoal todo, foi um evento inicial muito interessante. Em 2023, nós tivemos a virada que ela muda a estrutura dela e ela vem para o centro de São Paulo, ela começa a acontecer entre a Praça das Artes e o Vale do Anhangabaú, né? E nesse processo, né, a gente teve um aumento significativo de público, né? A gente teve em torno de 3, 4 mil pessoas que participaram ativamente da primeira virada, a gente teve umas 13 mil pessoas que participam da virada de 23. A gente está com uma expectativa de talvez duplicar esse público, né? Eu peço desculpa pelo barulho aqui, porque nós temos pessoas trabalhando aqui, peço perdão. E a virada 2024, ela tem algumas peculiaridades e eu gostaria de anunciar para vocês. A primeira peculiaridade dela é que ela vai ser uma virada de prestação de serviço para a comunidade, para o município. O que é que isso muda? Muda um pouco o conceito da virada no sentido de não só nós estamos querendo tornar público o desafio das pessoas entenderem o que é o objetivo do desenvolvimento sustentável, mas a gente também está preocupado com a questão de que a gente tem uma série de atividades que a gente realiza no cotidiano, a prefeitura, a sociedade civil, uma série de entidades, que as pessoas às vezes não têm conhecimento e que elas poderiam aproveitar e elas usufruírem desses serviços simultaneamente ao conhecimento dos ODS. Nós estamos em fase de negociação em relação a uma pesquisa, porque os últimos dados que a gente tem, a gente está preparando uma pesquisa agora para o segundo semestre, mas os últimos dados que a gente tem é que 1% da população sabe, tem uma vaga ideia do que é ODS. E muitas pessoas ainda têm aquela percepção de que ODS, que sustentabilidade é uma coisa meio do abraçar uma árvore, sabe, aquelas coisas eco-chato. O pessoal ainda não absorveu a percepção de que a gente tem uma série de outros desafios. E o papel da virada ODS é justamente esse, é trazer essa percepção nova para a população e fazer com que ela se engaje com a Agenda 2030. Esse é o pilar da gente, né? Então, ela vai acontecer agora no dia 21, 22 e 23 de junho, tá? Eu vou colocar aqui no chat a apresentação que eu ofereci para o pessoal do grupo de trabalho. Vocês podem ver todos os detalhes depois das 22, 23, 24, tá? E almoço, essa conferência? É só um minutinho, desculpa. Então, assim, a gente vai fazer essa Não, tô vendo aqui a virada ODS, desculpa, eu me concentrei aqui, perdão. E a virada ODS de 2024, ela vai ter algumas coisas que vão acontecer no dia 21, 22 e 23 de junho, tá? No dia 21 vai ser a abertura, tem uma abertura tradicional, com participação do prefeito, é mais um evento, então a gente vai ter um keynote speaker que vai fazer essa introdução. E na sequência, no dia 22 e 23, nós teremos o Congresso Internacional, que vai acontecer lá na sala do Conservatório, na Praça das Artes. Nós teremos uma série de oficinas, workshops e palestras dentro da sala dos artísticos, que vai acontecer. É uma sala, eu não sei se vocês conhecem essa sala dos corpos artísticos, todo mundo conhece? É uma sala nova que tem na Praça das Artes,
O pessoal mais da velha guarda vai lembrar que é o antigo Cine Caire, que ele ficava assim de frente para o Vale do Anhangabaú, e agora virou uma sala muito bacana que a gente vai fazer um espaço onde vão ter oficinas, palestras, workshops. E no Vale do Anhangabaú nós teremos 17 tendas, cada uma delas dedicada a um ODS, e mais uma tenda dedicada ao nosso farol antirracista, que é o nosso evento irmão da Expo da Consciência Negra, onde eles vão trabalhar com a questão específica do combate ao racismo. Essas tendas, elas serão ocupadas com prestação de serviço ao munícipe. E a pergunta é, qual é esse munícipe? Esse munícipe não é só aquele que já conhece os objetivos do desenvolvimento sustentável. A ideia é a gente trazer e tornar acessível esse espaço para pessoas que não estão acostumadas a acessarem esse tipo de evento durante o sábado e durante o domingo, como, por exemplo, pessoas idosas. A gente vai providenciar transporte para essas pessoas poderem vir até o local, a gente vai criar visitas guiadas para que as pessoas possam participar, né? A gente vai ter encontros de ciclistas, a gente vai ter encontros de pessoas portadoras de deficiência, ou seja, a gente vai trazer um público migrante, pessoal que é refugiado, a gente está querendo trazer um público que realmente seja usuário desses serviços que nós vamos oferecer durante a virada. Mas quais são esses serviços? Esses serviços são os serviços que nós, enquanto prefeitura, enquanto sociedade civil, já oferecemos, né, cotidianamente, só que agora aglutinados pelos ODS. Essa é a nossa ideia. A nossa ideia é mostrar para a população que existe uma série de atividades que a prefeitura, a sociedade civil e a iniciativa privada já está realizando, e ela pode aproveitar num local só, e ela pode utilizar desse serviço. Uma outra coisa importante também é em relação à virada sustentável. Nós temos um evento importante, já mais antigo que o nosso, que é a virada sustentável, que ele é criado pela iniciativa privada. Eu acho que estão na 13ª edição, né? E eles vão participar da nossa virada. Até a virada do ano passado ainda existia uma atividade em paralelo. A gente estava a virada do DS fazia uma atividade, a virada sustentável fazia outra. Nós agora estamos fazendo uma atividade em conjunto com a virada sustentável. Tanto que uma série de outras atividades irão acontecer da virada ODS durante a virada sustentável no final do ano, né? Eu acho que curiosamente, foi a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei aqui. O pessoal falou, não, tem uma outra virada. Eu falei, tem uma outra virada? Legal. Não, mas eles são diferentes. Eu falei, não, peraí, a gente não tem aquele... Um dos ODS não é a formação de parceria, então vamos formar parceria. Então, o que nós temos feito nos últimos tempos para o pessoal poder entender? Nós temos conversado com todas as secretarias, nós temos entrado em contato com a sociedade civil, com a comissão ODS, pedindo atividades práticas para que as pessoas possam trazer para essas tendas desses ODS que vão acontecer. Ao final do dia, isso também é importante lembrar, nós teremos aqueles shows clássicos a partir das 5, 6 horas da tarde, e vai ter show, vai ter evento, festividade, mas o nosso foco é na questão da prestação de serviço para a comunidade durante a virada delas. E um segundo foco que é importante, que é assim, né? Nós estamos aqui dentro das relações internacionais, e nós tomamos um caminho importante, que é transformar a virada num evento internacional. Tá? Como a gente realizou isso? Existe um dia chamado Dia de Ação Global ODS, que acontece, se eu não me engano, em setembro. Em todo setembro, todo mundo para poder fazer uma ação, uma coisa prática relacionada aos ODS pelo mundo todo mundo que está engajado na Agenda 2030. No ano passado, nós fizemos uma atividade linda com 2.000 jovens
nos céus espalhados pela cidade, fizemos shows de hip hop com tema ODS, fizemos plantio de mudinhas, foi um negócio muito legal. Fizemos um trabalho também com a revista da Turma da Mônica, ODS, que é uma revista que nós produzimos no ano passado, não sei se vocês chegaram a conhecer, né? A gente fez uma revista específica para isso, fizemos formação de 280 professores, eu acho que para a utilização disso como material paradidático dentro de sala de aula, para o ensino fundamental 1 e tal. Fizemos todos esses trabalhos. E como nós temos um vínculo muito forte com uma instituição chamada Mercocidades, que são grupos de cidades espalhados pela América Latina e Caribe, eu tive a ideia de inventar, durante a virada, o Dia Regional de Ação ODS do Cone Sul e Caribe. Ou seja, nós temos desafios próprios e seria muito interessante se a gente pudesse trocar com os nossos amigos da América Latina e Caribe estudos de caso de boas práticas da gestão pública para a gente fazer um intercâmbio de soluções inovadoras com vistas à Agenda 2030. Eu fiz essa apresentação para a comissão do pessoal da Mercocidades, eles adoraram, eles encamparam a ideia, e agora o nosso congresso, ele não vai ser só um congresso expositivo, né, de pessoas falando sobre os ODS. Ele vai ser um congresso de intercâmbio de boas práticas da gestão pública entre, pelo menos, umas 40, 50 cidades na América Latina e no Caribe. E isso daí vai acontecer, né? Isso, primeiro que, né, internacionaliza a nossa virada, a gente compartilha conhecimento, a gente troca informações. Eu recomendo depois dar uma olhada para poder ter essa visão de águia, né, desse nosso processo. E o que eu faço aqui, basicamente, além de apresentar o trabalho e agradecer a presença de vocês, é, por favor, pedir para vocês me procurarem, porque a gente quer a participação de todos, tá? Então, eu tenho brincado, eu estou vendo aqui do meu lado a doutora Regina, né? A gente estava numa reunião semana passada, retrasada, e eu tenho falado aqui que eu não quero um evento de 30 mil pessoas, eu quero um evento de 30 grupos diferentes de 1.000 pessoas. Eu quero os ciclistas, a gente vai fazer um encontro, se tudo der certo, de tutor de pet, então vamos chamar o pessoal que gosta de bichinho, vamos fazer um encontro de escoteiros, os escoteiros são animadíssimos de participar, vamos fazer um grupo de idosos com visitação guiada, que eu acho que a gente tem que dar suporte com as pessoas com deficiência, com a questão dos imigrantes, né? Então, eu acho que quanto mais grupos a gente puder trazer para esse debate, mais a gente enriquece. E as suas instituições, se tiverem interesse em participar, oferecendo algum tipo de prestação de serviço, oferecendo alguma coisa para o cidadão paulistano, eu agradeceria demais, né? Eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat, e aí a gente volta a se falar. Tá? E queria agradecer também a compreensão que estava um barulho aqui. A gente trabalha em ambiente aberto, não tive oportunidade de ir para uma sala especial aqui, tá? E agradeço a oportunidade de apresentar o trabalho e abro para perguntas. Não sei se tem abertura para perguntas, Luciano, mas eu estou à disposição. Sim, quem quiser perguntar, por favor, a palavra está aberta. Cadê? Pessoas. Não restaram dúvidas?
ou está todo mundo muito bem esclarecido, ou eu fiz, né, uma hipnose, todo mundo dormiu aí com o meu speech. Então, Não, foi espero que ótimo, seja a primeira opção. é, Pessoal, muito não, foi obrigado pela ótimo. atenção. Vocês sabem que eu sou bastante informal, tá? Eu gosto muito que me chamem de Alê também. Então, por favor, me procurem para a gente poder fazer uma virada potente, né? E fazer principalmente essa questão da gente mostrar que a gente não está sobrepondo a ação, mostrar que a gente está todo mundo reunido dentro de uma causa, que é uma das causas mais nobres que eu posso imaginar que possam existir. Obrigada. Bom, eu vou passar então para a Miriam. Miriam, só para adiantar, eu não sei se tem alguém aqui da Secretaria Executiva de Limpeza Urbana, né, a Celimp, mas a Celimp tem feito um trabalho bem bacana com a questão dos resíduos têxteis. Caso não tenha ninguém aqui, depois também a gente pode fazer, se é que vocês ainda não têm, uma ponte aí com a Secretaria para que vocês possam conversar também. Então, por favor, Miriam. Bom, então, muito obrigada. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok? Ótimo. Bom dia. Então, eu sou a Miriam Lima, eu sou sócia e diretora da Rede Asta aqui em São Paulo. Na verdade, a Rede Asta, minhas duas sócias, né, começou no Rio de Janeiro, e há 12 anos, então, eu trouxe a rede para São Paulo, né, com o intuito de, né, crescer e evoluir essa tecnologia social, né, que foi criada há esses 18 anos. Então, na verdade, nós somos, então, uma rede de oportunidades para nanoempreendedoras, principalmente porque 90%, né, da nossa rede são mulheres. Então, para que elas tenham, né, a grande maioria são costureiras, são artesãs, fazem trabalhos, né, de produção manual, entra também nesse público mulheres que trabalham, né, com gastronomia, então tudo que esteja relacionado à produção artesanal, ao feito à mão. Então a gente entende que esse público, o que elas precisam, na verdade? Precisam, né, primeiro de capacitação e treinamento, elas precisam de acesso à rede, quer dizer, porque é um trabalho, né, o trabalho do artesanato é um trabalho muito solitário, quer dizer, então é extremamente importante ter um acesso à rede e acesso ao mercado, porque para que elas possam sobreviver do seu talento e do seu trabalho, porque senão é algo assim, eu produzo algo, vendo quando dá, aí tem que ter outro trabalho, quer dizer, como é que a gente faz com que esse público, uma boa parte, microempreendedoras individuais, consigam mesmo atingir, né, a sua renda, para que possam, como a grande maioria é chefe de família, né, então ter aí a sua renda para compor todos os seus gastos mensais e, dessa forma, sobreviver do seu trabalho. Então, a gente, basicamente, tem programas, são 3 áreas grandes que a gente trabalha, quer dizer, a gente trabalha, então, com projetos de capacitação, que é a escola de negócios, porque a gente entende que não é só a produção, trabalhar só o produto, mas elas precisam aprender a gerir esse produto, aprender canais de vendas, marketing, precificação, que é algo que tem muita dificuldade. Outro programa que a gente tem, que a gente chama de produção para impacto, que aí está relacionado com essa questão dos resíduos. Então, o que a gente, desde o começo, desde há 18 anos atrás, sempre houve uma preocupação de reutilização de resíduos, porque a gente sabe, né, a quantidade de resíduos que se gera e que uma boa parte, o que é possível transformar em produto, é bastante interessante. E um deles, que a gente, né, já trabalhou, a gente já trabalhou com jornal, a gente já trabalhou com lona, por exemplo, a lona de banner, ela é muito interessante, porque é um produto, é um resíduo muito estruturado, que pode virar ecobag, necessaire, uma série de coisas. E a gente sabe, faz os eventos, acabaram os eventos, e aí, para onde vai? Vai para o aterro. Então, isso é uma grande preocupação. A gente até tem uma parceria com uma empresa que faz a estamparia de lonas, e a gente está tentando ver aí, né, maneiras de, por exemplo, vamos fazer os eventos, pensar já como é que pode reaproveitar a lona que foi colocada no evento.
porque ela fica ali poucos dias, quer dizer, ela tem total condição de virar aí sacolas, e sacolas interessantes, por exemplo, sacola para supermercado, que podem ser usadas, reutilizadas aí várias vezes. Então, isso até é um sonho, né? De imaginar um dia não ter mais as sacolinhas de supermercado e elas serem, então, transformadas aí ou por sacola em lona ou sacola de tecido, né? Eu acho que isso é algo que seria, assim, incrível. Então, outra coisa que a gente trabalhou também, alguns anos atrás, foi reaproveitamento de uniformes. Uniforme também é outro resíduo problemático, porque o trabalhador usa, depois ele devolve para a empresa. Então, você tem dois caminhos, quer dizer, ou ele se transforma também em outro, né, pela técnica do upcycling, em outro produto, ou ele tem que ir para desfibrar, que aí desfibra, ele pode ser transformado em estopa, ou depois ele pode ser transformado em cobertores populares. Inclusive, a gente tem um parceiro em São Paulo que chama Retalhar, que a Retalhar faz esse trabalho. Eles recebem os uniformes, eles higienizam e depois eles, então, né, recortam a logomarca, claro, e depois disso dão essa destinação, o descarte correto. Então, muitas empresas também estão procurando a Retalhar para esse tipo de trabalho. A gente, então, fez já no passado também transformação em produtos, mas a gente também cai no problema que não usa tudo do uniforme. Então, por exemplo, o bolso, parte da vista da camisa, isso tudo continua sendo resíduo. Então, a Retalhar faz essa parte e cuida dessa parte. Então, a gente entendeu. Agora, esses outros resíduos têxteis, por exemplo, que a gente tem demais aqui, né, em São Paulo, quer dizer, a sobra de confecções, são pontas de tecido, que são tecidos novos, que aí acabam indo também para o lixo e, consequentemente, para o aterro. Então, esses tecidos podem se transformar em matéria-prima para essas artesãs, porque elas precisam muito, porque elas têm um gasto de compra desses tecidos no mercado. Imagina se elas tivessem essa oportunidade de receber. Claro que não pode ser aquele pedacinho muito pequenininho, porque aquele que sobra de corte de 10 centímetros, 20 centímetros, aí não tem usabilidade, aí elas não conseguem reaproveitar. Mas a partir de 50 centímetros, 1 metro, esse tecido pode ser, sim, reaproveitado e vira matéria-prima para elas. Então, a gente já, né, há muito tempo pensava nessa ideia desse brinde sustentável, quer dizer, então gera renda para essas mulheres, e aí as empresas também começam a imaginar essa oportunidade de também as pessoas que receberem esses brindes começarem a pensar que esses produtos não são simplesmente produtos, eles têm uma história por trás. Quem foi que fez? Está gerando renda para essas mulheres, está reaproveitando resíduos, quer dizer, como é que a gente faz essa cadeia toda, né? Gerar aí oportunidades de trabalho e geração de renda para essas mulheres, para essas artesãs e costureiras. Então, até há uns anos atrás, a gente, né, teve até algumas reuniões com o Sebrae, com o Senac, com algumas confecções, para pensar nessa questão do resíduo, mas, infelizmente, lá atrás, isso não evoluiu. Então, eu acho que, né, a gente está num momento muito importante para fazer isso, realmente, né, é uma geração de resíduos absurda que a gente precisa pensar em algo relacionado fortemente à economia circular. Então, a gente, na verdade, imagina, né, que outra coisa muito importante de um outro projeto, que a gente chega nas cidades, a gente fez projetos em cidades pequenas, de formar comitês, da gente pensar relacionado à economia local. Quer dizer, os consumidores também começarem a comprar produtos que são feitos localmente. Então, que não precisa vir de fora. Então, muitas vezes, as pessoas não sabem que lá tem alguém que produz uma geleia, um biscoito, ou a parte mesmo de artesanato, cosméticos naturais. Quer dizer, como é que a gente faz com que, né, todos os stakeholders, todas as pessoas também
acabem se envolvendo nisso, para promover a economia local, né? Porque o dinheiro fica ali, as compras são feitas ali, quer dizer, isso tudo traz prosperidade, né, para as pessoas e, consequentemente, para essas cidades, né? Então, esse é um outro projeto que a gente está, né? Por isso a gente até criou um mapa, que a gente está chamando de Asta Maps, que é um mapa para que, né, essas empreendedoras se cadastrem, para que a gente comece, então, a localizar. Então, temos um projeto no Rio de Janeiro, temos um projeto numa cidade do interior, para que a gente localize essas pessoas, né? Para a gente tenha condição de fazer projetos e a imaginar projetos de economia local, projetos de geração de renda, reaproveitamento de resíduos, mas a gente traz tudo isso envelopado em forma de projetos. Inclusive, a gente, né, queria comentar, a gente é parceiro, né, a gente executa o projeto, o programa Mãos e Mentes Paulistanas, aqui da cidade, né, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, já são 4 anos, então temos até agora 7.000 artesãos cadastrados, uma boa parte trabalha com costura, com tecido, e a nossa média, já temos aí 8 pontos de venda na cidade e já fizemos aí mais de 500 feiras ao longo desses 4 anos. Então, isso também, né, fomentando o artesanato, quer dizer, essa cultura, né, das pessoas comprarem dos artesãos, quer dizer, isso a gente está, eles passam por capacitação, eles se cadastram, eles recebem uma carteirinha, então acho que, e eles também compram esses tecidos e compram matéria-prima. Então, quando até conversei com a Ludmila, eu acho que o resíduo têxtil, ele pode ser, sim, muito bem, né, utilizado com relação a isso. Eu acho que seria, né, a condição da gente entender para onde que ele vai, de que maneira as pessoas descartam, como é que isso, né, poderia ter aí uma melhor utilização. Então, basicamente, o nosso trabalho, então, está dentro desse universo. A gente, então, né, já trabalhamos em várias cidades, não só São Paulo e Rio, né? Minhas sócias ficam no Rio, mas já fizemos em São Luís, já fizemos no Tocantins, já fizemos no Pará, até na época das máscaras, a gente, né, produziu aí mais de 7 milhões de máscaras, e aí veio essa ideia de fazer também produção descentralizada. No momento, a gente está fazendo que aí não dá para utilizar material reaproveitado, que são absorventes reutilizáveis de tecido. Então, por conta da pobreza menstrual, a gente também detectou essa necessidade, né, de produção desses absorventes. Então, já fizemos projetos no Maranhão, em 2 cidades lá, no Tocantins, em Sumaré, aqui perto de São Paulo, e agora estamos lá na região portuária do Rio de Janeiro. Então, né, recebemos empresas patrocinadoras desse projeto, e aí são tecidos tecnológicos, são tecidos especiais. Mas a gente entende, por exemplo, né, essa ideia de descentralização de produção. Se a gente imaginar que nós podemos fazer um projeto, não sei, aqui em São Paulo, tantas artesãs que costuram com todos esses resíduos, podemos pensar aí numa produção grande de bolsas, de necessários, de produtos que sejam úteis, né? E que aí imaginar quem seriam esses compradores, as empresas, eventos, como é que a gente fecharia essa cadeia, né? Porque não adianta só pensar na cadeia da produção sem pensar na cadeia da compra, né? Como é que a gente fecha tudo isso, né? Quer dizer, a reutilização com a produção, com a geração de renda e com a compra desses produtos. Então, a gente imagina que sim, é possível, a gente já fez essa operação que a gente até fala, né, muitas vezes, vocês são uma confecção. Não, a gente não é uma confecção, mas faz o processo como se fosse. A gente trabalha absolutamente descentralizado. Então, só para vocês terem uma ideia, no caso dos absorventes, a gente manda todo cortado, né, e manda uma caixa, essas costureiras recebem na sua casa, elas podem produzir em casa, porque elas têm, né, muitas não podem, têm seus filhos pequenos, tem uma série de questões em casa que as impossibilita de fazer um trabalho fora, elas costuram em casa,
e de lá tudo isso vai ser doado para escolas públicas, CRAS, CREAS, secretarias de assistência de cada local. Então, isso a gente viu absolutamente que é possível fazer produção em grande escala dessa forma. No Tocantins, a gente trabalhou 135 costureiras, 67.500 absorventes. Então, é possível, é possível. E aí, claro, né, aí imaginar a ideia de produção de produtos que sejam úteis, porque também fazer produtos que a pessoa, né, quem vai receber também não vai enxergar nenhuma utilidade, aí a gente está gerando mais lixo, né? Então, imaginar que tipo de projetos a gente poderia fazer dessa forma, né? Com produtos úteis. Então, basicamente, o nosso trabalho, né, há 18 anos é focado nisso, né? E a gente está sempre aí abertos a novas possibilidades. Então, seria isso, basicamente. Obrigada, Miriam. Eu acho que esse trabalho de vocês é muito importante. Aqui na cidade, a gente parece que tem por dia 5 toneladas de resíduo têxtil só na região do Brás. Então, daria para aproveitar muito desse material, né? Até a Beatriz perguntou qual a quantidade do resíduo têxtil os artesãos conseguiriam absorver, se vocês têm isso mapeado. Isso é importante, porque a Celimp, lógico que eles querem uma alternativa para o que fazer com esse resíduo e tudo mais, né? Mas a gente precisava, de fato, uma quantidade muito grande, e aí precisava entender um pouco qual a quantidade desse resíduo que vocês usam. Na verdade, isso é bastante variável, porque claro que é uma quantidade pequena, porque também elas, né, muitas têm seu ateliê em casa, né? Então, quer dizer, não é um lugar grande que poderia ter. Por exemplo, a gente tem vou trazer para vocês, a gente tem uma parceria no Rio com a Farm. A Farm gera muito resíduo. E aí, o que eles fazem? Eles entregam para um parceiro nosso, que é a Muda, que tem um galpão enorme lá, em Santo Cristo, no Rio. E aí, as artesãs, elas vão lá buscar. Então, é feita a divisão todo mês, tem uma etiqueta que vai escrito, né, que esses resíduos são reutilizados, e aí elas recebem. Então, dá mais ou menos, por mês lá, a gente tem 50 grupos produtivos, que é pouco até. Vamos aumentar para 80, dá mais ou menos 1,5 toneladas de tecidos por mês. Claro que se a gente conseguisse montar uma estrutura que a gente tem lá no Rio, aqui, aí a gente teria, né? Nós temos muito mais artesãos aqui. Então, a única coisa é essa questão da separação. Aí, desculpa, não... Pode continuar, Miriam. Tinha o microfone aberto, já fechei. Agora, Você está mutada, você está mutada. Que daria para imaginar, lá está funcionando muito bem, essa 1,5 toneladas, porque também quem faz a separação são voluntárias. Agora, tem muito, muito, muito tecido que chega, né? Porque da Farm, do Grupo Soma, são várias marcas. Agora, é importante ter um local, né? Para poder fazer isso. Porque aí veria como fazer essa distribuição para esses grupos, essas artesãs de São Paulo. Mas, normalmente, para dar uma ideia, bem a grosso modo, cada artesão, mais ou menos, usa por mês, dentro da sua produção, uns 20 quilos de tecido. Por aí. Tem artesão que usa 50 quilos, depende que tem, né, tem mais produção, mas a gente teria que imaginar algo por aí. Beatriz, pode falar. De resíduos. Tudo bem, gente? Bom dia. Aqui é Beatriz, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Trabalho. Estou à frente das cooperativas.
o pessoal acabou comentando aqui do projeto da Selimp, né? Então, a gente está junto com esse projeto da Selimp aí. Eu acho que é interessante a gente sentar, estreitar esses laços e entender, né? Há um local, sim, já pré-definido, com um subprefeito, inclusive, para a gente poder fazer essa triagem desse material, essa separação, e a gente precisa entender de que forma a gente consegue colaborar aí com esse projeto. Ótimo, ótimo. Não, vamos sim. Eu acho que seria interessante a gente marcar, né, uma conversa para poder entender melhor, né, como é que a gente poderia seguir com esse projeto. Mas eu acho bastante interessante. Sim, a gente está falando numa média de 15 toneladas ao dia ali na região. Nossa. Então, por exemplo, se a gente imaginar, hoje a gente tem 7 mil artesãos cadastrados, né? E aí a gente imaginar que uns 80% trabalham com tecidos, quer dizer, a gente tem aí, claro que não dá para absorver toda essa quantidade, muita, né? É muita coisa, mas, né, eu acho que poderia, pelo menos, né, entender o quanto eles poderiam absorver e de que periodicidade isso poderia acontecer. Legal, obrigada. Eu acho importante, Bia, depois vocês trocarem contato, talvez até fazer essa aproximação. Antônio César. Obrigado aí pela oportunidade. Eu sou da Unesp, estou aqui representando o professor Edson, que está em outro compromisso. E eu queria só agradecer as palestras também e parabenizar pelo trabalho e comentar dois aspectos bem rápidos, né? Em relação à apresentação do senhor Alessandro, eu não pude falar naquele momento, aqui a gente, quando está online, sempre tem coisas acontecendo. Então, assim, a Unesp fez recentemente um evento ali na magistratura e sobre os ODS, e foram gerados, né, vários totens, e esses totens estão sendo utilizados em outros eventos. Eu acabei de consultar a equipe para ver se estariam disponíveis, caso haja interesse de vocês. A Unesp tem um grupo de Agenda 2030 na Unesp, poderia se somar ao trabalho de vocês. E eu posso mandar, se autorizarem, no grupo do WhatsApp, eu posso mandar uma foto dos totens, se eventualmente vocês... posso mandar, então, a foto aí para quem está, o gestor do grupo lá, né? Só para vocês verem, se for o caso, Alessandra, a gente estaria à disposição para ajudar, e nós estamos aqui do lado, né? A reitoria da Unesp é do lado do local do evento de junho, e estaremos à disposição para unir equipes da Unesp para trabalhar com vocês naquilo que considerarem necessário. Agradeço demais, Antônio. Obrigado. Vai ser um prazer aí a gente, essa coisa de unir esforços mesmo. Obrigado. Tá, então eu estou mandando então aqui, eu já mando já, tá? Senão eu acabo talvez desligando aqui. Em relação também à senhora Miriam, né, parabenizar pelo trabalho, né? Eu trabalho já há uns 20 anos com cooperativas de catadores de materiais recicláveis, né? Estamos fazendo ali no oeste de São Paulo, na região do Presidente Prudente, vários projetos, inclusive com prefeituras e consórcios. E chamou muita atenção levantamentos que nós fizemos recentemente analisamos os resíduos de 13 cidades, a gravimetria. E a gente encontra bastante tecido também, mas é mais como roupas usadas, não assim de confecção, né? Que acho que é o que vocês mais têm, né? E chama atenção essa quantidade. Uma época também trabalhamos na região do Alto Paranapanema, Piraju, aquelas regiões, e lá nós encontramos também, ali sim encontramos no aterro, muitos resíduos de confecção, mas já faz mais de 10 anos que a gente fez esse estudo. Então, eu ia perguntar sobre o financiamento, né? Como vocês conseguem o financiamento para fazer todo esse trabalho, né? E se tem alguma possibilidade de integrar ou está integrado com cooperativas de catadores. Ou não, vocês têm cooperativas, entendi melhor que são com costureiras e artesãos, né? Mas se tem alguma integração com os catadores.
Na verdade, todos nós, né, como somos uma organização social, todos os nossos projetos a gente tem, então, patrocinadores. Quer dizer, então a gente faz uma proposta, tem um projeto, né? E aí, dentro desse projeto, então, a gente tem aí todas as fases de execução. Então, por exemplo, mesmo para esse projeto de reaproveitamento, o que a gente faz lá no Rio, esse nosso parceiro é que acaba, né, que tem o espaço, o galpão que recebe, então a gente, né, entra mais com a indicação. Então não tem um custo, mas, por exemplo, lá as artesãs pagam o custo da etiqueta, por exemplo, um custo baixo, mas para pensar em algo aqui, sim, precisaria ser como um projeto, algo que a gente conseguisse, né, um recurso para isso, porque senão, né, hoje a gente não teria essa disponibilidade. E aí, assim, Antônio, a gente já no passado, algumas vezes a gente até visitou já a cooperativa de catadores, mas, por exemplo, uma vez nós fomos de uma empresa no interior que tinha a Valizer, que fazia, né, biquínis e que sobrava muita lycra e que ia para uma cooperativa de catadores, né? Mas a gente viu, era um resíduo tão pequeno, que era sobra de corte, né? Na verdade, eles fazem todo o reaproveitamento do corte, a ideia é que sobre pouco mesmo. E a gente não conseguiu avançar. Então, porque realmente o resíduo precisa estar com um tamanho maior, porque senão elas não conseguem fazer produtos com eles. Mas claro que a gente tem sim, né? A própria Retalhar, posso te apresentar, eles estão inseridos dentro de uma cooperativa de catadores. Então, eu acho que posso te apresentar a Retalhar, seria bem interessante se trocar com eles, tanto você quanto a Beatriz, né? Porque eles estão na Vila Leopoldina, então tem um galpão lá, em parceria com essa cooperativa, então passo o contato do Gabriel para vocês, eu acho que seria bem interessante. E a gente, claro, entendendo oportunidades, estamos super abertos, mas a gente precisa de recursos para poder fazer um projeto assim. Obrigado pelas respostas, fico à disposição. Ótimo, obrigada. Laura? Bom dia a todos, bom dia, obrigada, Miriam. A minha pergunta não tem relação direta com a atividade de vocês, mas é conectada. É o seguinte, uma das ações do Plan Clima propõe a extensão da internet de banda larga, de trânsito rápido de dados, para as regiões mais periféricas, de modo a apoiar o processo produtivo, já que hoje em dia mas enfim, o processo econômico está apoiado na internet, tem que ter internet. No caso de vocês, por exemplo, está antenado para a criação de produtos, implica, por exemplo, a conexão com a internet para aproximar as pessoas de demandas. A pergunta é, quem é na Rede Asta que faz isso? Provavelmente são vocês, mas principalmente o meu interesse é as produtoras, as microprodutoras lá na ponta, elas têm acesso à internet? De que natureza é esse acesso? Como se constrói esse antenamento delas com o processo produtivo? Olha, Laura, muito prazer. Eu acho extremamente importante o que você trouxe, porque, assim, a nossa escola, a Escola de Negócios, ela é 100% online. Então, o que a gente percebe? Que muitas dessas, né? Primeiro, a questão do letramento digital, né? Então, muitas não têm. E outra coisa geralmente, a internet, onde elas estão, não é boa, o celular não é bom, elas têm dificuldade de acesso. Então, muitas perdem aula, até, porque a gente dá escola de negócios aí para o Brasil inteiro. Então, por exemplo, a gente, né, já percebe que elas falam, mas a internet aqui é ruim, eu não consigo acessar, meu celular também tem pouca memória, eu não consigo, né, e muitas perdem aulas
e a gente também perde contato. Por exemplo, esse projeto que a gente fez das máscaras, e mesmo dos absorventes, ele é inteirinho online. Quer dizer, fica uma articuladora falando com elas pelo WhatsApp, é o celular o dia inteiro. Então, é algo bastante sério, bastante importante, né? Porque sem isso, justamente a gente, né, perde o vínculo com ela. E aí, como a gente quer, né, sair para poder atingir, né, mais pessoas, não dá para ser tudo presencial, né? Então, quando é em São Paulo, no Rio, ok, mas em outros lugares. Então, mesmo em São Paulo, esses 7 mil artesãos que a gente dá a capacitação com esse projeto do Mãos e Mentes Paulistanas, 100% online. Super importante, super, e necessário. As empresas provedoras dos serviços de internet, elas têm algum contato com vocês? Elas têm alguma reação? Não tem interação? Não, nenhuma. A gente nunca conseguiu, na verdade, ter uma interação com empresas assim. Não, nunca tivemos essa abertura, não. E, de repente, isso pode ser até a Beatriz Lunardelli, uma pauta, né, para a própria prefeitura, não sei, uma ideia. Sim, porque é muito... Hoje, né, para elas, por exemplo, ontem nós tivemos reunião com algumas, né, e elas dizem assim, qual é o canal de vendas de vocês? É o Instagram, é o Facebook e é o WhatsApp Business. Então, elas também, né, com a dificuldade, a gente quer as feiras presenciais, a gente participa das feiras, a gente vende também nas lojas, mas hoje, uma boa parte dos clientes é online. Acho muito importante essa conexão, essa percepção e, eventualmente, uma reflexão da prefeitura. Luciana, fica aqui uma sugestão, né, do que a gente pode fazer para ajudar nesse tipo de coisa. E olha que São Paulo ainda é um paraíso relativamente ao resto. Mas acho que tem um campo de trabalho para a gente trabalhar, para a gente agir. Ótimo, Obrigada. ótimo. Não, você está certa. A gente está falando de São Paulo, a hora que a gente sai, né? Que aí vai para os interiores aí desse Brasil afora. Nossa Senhora. Terrível. Miriam, só para aproveitar que a Laura trouxe esse tópico sobre produção local, eu queria fazer uma pergunta sobre o mapeamento que você disse que vocês estão fazendo. Se eu não me engano, é Asta Maps, né, que você falou. Isso. Vocês têm previsão? Isso vocês estão fazendo só no Rio ou vocês já têm uma previsão para ser feita aqui em São Paulo também? E aí, conectando com o que a Laura perguntou, como é que é feita essa articulação com os produtores locais que vocês fazem esse mapeamento, né? Esse contato fica de responsabilidade com a Rede Asta ou vocês disponibilizam o contato desses produtores para quem tiver interesse em entrar em contato com eles? Tá. Então, eu vou explicar para vocês por que a gente chegou nesse mapa. Na verdade, foi assim, quando teve a questão da pandemia, a gente imaginou que, né, todas as artesãs da nossa rede estavam sem condições de vender, porque não tinha as lojas fechadas, como é que elas iriam chegar nos clientes? E aí muitas pessoas começaram a nos pedir se a gente estava produzindo máscaras. A gente imaginou, bom, vamos criar então um mapa, que não é esse, foi um outro, para a gente entender onde estão essas costureiras em todo o país. E aí foi de boca a boca, e divulgação, a gente chegou a 5 mil nomes. Então, nós temos aí 5 mil costureiras, né, de mais de 250 cidades do país, que é onde a gente até fez produção de máscara, ali que elas se cadastraram. Passado isso, a Accenture tinha criado uma plataforma que chamava Pertinho de Casa, pensando também em ajudar os microempreendedores no geral, não somente artesãs. Como é que essas pessoas, então, iriam encontrar quem comprasse e procurasse também os vendedores perto da sua casa. Então, uma plataforma geolocalizada. Nós ficamos com essa plataforma há 3 anos, né, entendendo como é que
essa empreendedora entra na plataforma e como é que ela, então, não sendo um marketplace, mas simplesmente uma plataforma de divulgação. Aí depois a gente percebeu que era uma plataforma muito robusta e que não estava trazendo, não gerando uma expectativa muito grande como se fosse um marketplace. Então, esse ano, o que a gente resolveu fazer? Esse Asta Maps, na verdade, nada mais é do que um mapa que a gente quer que todo mundo esteja lá e lá tem as informações, por exemplo, dessa artesã, dessa empreendedora que trabalha com comida, com salgado, com doces, lá tá o Instagram dela, as fotos, e aí, por exemplo, vamos fazer, então, algum projeto, ou estamos precisando encontrar artesãos de tal região. Você consegue acessar um mapa e você encontra, então, essas artesãs lá. Então, o que a gente está querendo? Que esse mapa seja aí o maior mapa, né, de produtores locais, né, para que as pessoas, então, a gente, ou quando for fazer projeto, ou outras organizações sociais queiram encontrar artesãos, ali esse mapa esteja disponível. Mas as pessoas se cadastram, a gente tem ali, né, uma curadoria, uma pessoa que está por trás, né, analisando se estão todas as informações corretas, se as fotos estão ok, se está tudo ok, e aí ele fica totalmente disponibilizado. Então, se você entrar agora nele, você pode ali clicar e aí vai aparecer a informação dessa empreendedora. Legal, é muito interessante. Eu acho que esse projeto não é só interessante no sentido econômico, mas também no sentido de ser integrado nas nossas iniciativas do Plano de Ação Climática, principalmente no sentido de consumo e produção local, né? No mês passado, a gente teve até a apresentação pela Secretaria do Verde aqui do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa, e isso se integra muito no sentido de emissões, né? O inventário de consumo ainda não está integrado, pode me corrigir, o pessoal do Verde, tá, se eu estiver errado, ainda não está inventariado no nível que a gente tem no nosso inventário, mas isso é um aspecto muito importante do que a gente consome, que isso faz parte das nossas emissões. Então, eu acho que esse modelo, esses projetos que vocês têm, colaboram muito nesse sentido, da gente pensar em integrar eles nas nossas iniciativas também. Não sei se vocês têm mais algum comentário para fazer. Não, só para o Alessandro, eu queria saber onde a gente pode acompanhar a Virada ODS, onde vocês divulgam, quais são os canais, se tem o canal do Instagram, onde que a gente pode acompanhar. Canal do Instagram, Virada ODS, o site viradaods.sp.gov.br. A gente está em outras plataformas também. A gente lançou um podcast no ano passado para poder atingir um público mais digital e temos convidado uma série de representantes aí da sociedade e da prefeitura para conversar. Então, tem bastante material sendo debatido de uma maneira transversal, sabe? De uma maneira de entender as relações e as inter-relações entre os vários ODS. Então, pode procurar pelo Virada ODS no Instagram, nos TikToks da vida e também no nosso site viradaods.sp.gov.br. Obrigado, viu? Obrigada. Eu queria só reforçar, gente, que a lista de presentes, o registro de presença deve ser feito pelo formulário que está fixado no chat. Também está no grupo, foi mandado na lista de presença, na chamada para reunião, então, assim, só é importante que todos preencham. Mais alguém tem algum comentário? Então, só reforçando ali, às vezes as pessoas me contam no chat, bem em cima, está escrito José Renato Nalini, né, que foi pela conta do secretário que a gente fixou, tem ali o formulário lá em cima com um pininho de fixar, né? Então, se vocês clicarem lá, vocês conseguem responder o formulário de presença e ali no formulário a gente já incentiva vocês a já responderem nos próximos dias e deixando lá sugestões de pauta também para a gente analisar para a próxima reunião. Na verdade, são dois links diferentes. A gente tem o link de presença e a gente tem o link aqui do formulário que a gente vai disponibilizar. A gente vai também encaminhar por e-mail e no WhatsApp.
reiterando esse processo de consulta de vocês sobre o comitê aqui. Então, dinâmica, sugestão de pautas, novas contribuições, o que vocês acharem mais pertinentes para esse relatório que a gente está construindo. E também ficamos disponíveis aqui. Obrigada, queria, em nome do secretário Renato Nalini, agradecer a presença de todos, a colaboração, agradecer muito o Alê e a Miriam pelas apresentações, obrigada. E assim como é a função da Secretaria de Mudanças Climáticas, que é fazer essa articulação entre as secretarias, a sociedade civil, espero que a gente consiga cada vez mais unir os esforços aí e poder combater os efeitos das mudanças climáticas. Laura, você quer falar alguma coisa? Desculpa, eu na hora, não sei nem se vocês falaram, se alguém queria falar mais alguma coisa, tá? Desculpa interromper você, Luciana. Só a Ludmila apontou, né, a questão do inventário de emissões de gases de efeito estufa, que a gente faz desde 2003 e que estamos, vamos dizer, evoluindo para outros formatos, né? A Secretaria do Verde, não só ela também está começando a fazer, pela primeira vez na prefeitura, o seu inventário corporativo, e que é uma coisa que tem sido cada vez mais solicitada para acesso a investimentos, a financiamentos, melhor dizendo. Então, eu queria apontar isso, né, essa realização que a gente também está iniciando, já está iniciada, já está em curso, e queria acrescentar fazer um comentário, fazer um registro, né, de desconfortos que às vezes a gente tem enfrentado com relação ao processo de elaboração do Plan Clima, ou mesmo desses inventários ao longo dos anos, né? E apontar que está escrito o nome de todo mundo que participou, que efetivamente trabalhou e fez em todas as publicações. Então, para deixar o registro dessa circunstância, né, ao longo do tempo, quem é que fez, e também para que não haja, às vezes, lá na frente você tem que ficar falando, não, mas fulano disse isso, mas é aquilo. Está tudo escrito nos documentos publicados, quem é que fez o quê, tá bom? Desculpa terminar com esse tipo de observação, mas as coisas têm acontecido de um modo em que é necessário deixar esclarecida essa responsabilidade por iniciativas ao longo do tempo na Prefeitura de São Paulo. Eu não participei da última reunião, por exemplo, por isso até estou comentando isso do inventário corporativo. É uma coisa que a gente naquele momento ainda não tinha começado, agora já está em curso. E me pareceu importante destacar, tá? Era só. Obrigada, viu? Desculpa esse finalzinho, assim, cortar você na sua finalização. Imagina, Laura, muito obrigada. Então é isso, pessoal. Obrigada, até a próxima reunião e a gente espera as colaborações de vocês nesse formulário que está à disposição. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tá, Tchau, obrigada. obrigado.